Olá, nós somos alunos da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, no curso Letras, Português e Literaturas da Língua Portuguesa. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou o Vinícius. Sayaka, eu sou a Vitória. E nós vamos estar falando da semântica de protótipos. Protótipos é uma abordagem teórica do campo da linguística que busca explicar e estudar como as pessoas categorizam e compreendem seus conceitos, principalmente em itens lexicais. Inicialmente proposta por Eleanor Roche e seus colegas na década de 70, realizaram uma série de estudos que mostraram que as pessoas tendem a categorizar conceitos com base em exemplos típicos ou protótipos, que possuem características mais salientes e representativas do conceito em questão. A semântica dos protótipos é uma teoria que descreve como organizamos e entendemos cada categoria, como objetos, conceito ou palavras com base em exemplos de protótipos ou típicos. E de acordo com essa teoria, cada categoria possui um exemplo central ou protótipo, que é o modelo ideal ou padrão típico, que cada padrão ou modelo dessa categoria possui características mais comuns ou mais específicas. Por exemplo, aqui no exemplo da maçã, na categoria de frutas. A maçã, ela pode ser um protótipo, porque ela possui características de frutas comuns, como é comestível, tem sementes e é doce. Agora, já outras frutas, como a banana e a laranja, são menos protótipicas, porque ela tem formato alongado e a casca espessa. Então, basicamente, a semântica dos protótipos, ela nos ajuda a como organizar o nosso conhecimento e a categorizar as informações. E ainda há casos também de ambiguidade dentro do campo semântico. Por exemplo, a fruta ou vegetal tomate é considerado um caso ambíguo e um pouco mais fronteiriço, porque está um pouco longe do centro dos protótipos da categoria fruta. Porque ele pode ser considerado uma fruta, mas também pode ser considerado um vegetal. Por isso ele está um pouco mais distante da categoria dos protótipos das frutas. Por exemplo, quando a gente pensa em fruta, a gente não vai pensar como primeira opção o tomate, porque ele, apesar de ser considerado uma fruta, ele também é um vegetal. Uma fruta porque ele tem sementes, é suculento, e um vegetal porque ele não é doce e também pode ser usado em diversas receitas culinárias. Outro exemplo que a gente pode aplicar com a semântica de protótipos é a aplicação dela na avaliação de riscos. Por exemplo, quando vamos aferir a segurança de um transporte, por exemplo, o ônibus, a gente faz uma comparação de protótipos que a gente já conhece com a experiência. Por exemplo, se ele é tão seguro quanto um carro, se ele é tão seguro quanto um avião. Outro exemplo que a gente pode ter dentro do assunto semântica de protótipos é como é aplicado dentro das propagandas de marketing. Por exemplo, uma propaganda de carros esportivos. Que tipo de palavras que a gente poderia usar nessa propaganda? Velocidade, performance, sofisticação, emoção. Todas as palavras podem ser usadas dentro dessa categoria de carros esportivos para anúncios publicitários. Ao usar essas palavras, a gente pode estar ativando protótipos mentais das pessoas. Por exemplo, as pessoas que virem essas palavras numa propaganda de carros esportivos irão anunciar com esse carro faz isso, 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 isso. Automaticamente e consequentemente, a empresa vai acabar rendendo, né? Pode parecer difícil, mas na verdade é bem fácil. Isso que eles disseram é um conceito de prototipicidade, e ele também pode ser dito como central ou periférico. Exemplificando melhor o exemplo das frutas, quando se diz fruta, você pensará geralmente em maçã, banana ou alguma fruta do seu gosto. Raramente se pensará no tomate. É nesse momento que a maçã e a banana serão o protótipo central e o tomate será o protótipo periférico. Também é importante pontuar que os protótipos raramente serão universais, como por exemplo o protótipo de beleza. Quando dizemos beleza, raramente o conceito que uma pessoa pensa será igual ao de outra pessoa, ou seja,
O protótipo de beleza de uma pessoa varia de outra e também varia de cultura em que cada uma está inserida. Eleanor Rosch trouxe duas tendências a serem desenvolvidas na semântica de protótipos. A cognitiva informacional descreve propriedades gramaticais e de significados de um determinado item lexical de uma língua. Ela estuda, por meio de corpóreos, os significados de cada categorização. Já a processual procura descrever o processo de protótipos dentro de ações discursivas e interativas. Os seus estudos se centralizam no processo de interação entre linguagem e mundo. A semântica de protótipos pode ser estudada através de dados como corpóreos, oralidade e registro. No que diz respeito à tendência cognitivo-informacional, ela pode ser variada de acordo com a necessidade ou preferência. Silva, por exemplo, em um de seus estudos sobre o verbo deixar, usou como material cerca de 5.000 ocorrências escritas em corpóreos variados. Já Maronese extraiu de um corpus específico seus estudos onde eram verbalizados e contextualizados sobre o fenômeno a ser estudado. Já na segunda tendência, a processual, os estudos podem ser baseados em situações de análise discursiva em práticas sociais diversas. Um exemplo dessa análise de protótipos é o piano. Em seu sentido lexical, ele pode ser categorizado como um instrumento musical, por exemplo, em um espetáculo. Já no contexto interacional de uma mudança, ele pode ser classificado como um item pesado ou até mesmo frágil. Essa tendência busca descrever os sentidos mais protótipos em determinadas situações variadas de interação. O estudo da semântica de protótipos é importante para que possamos entender e desenvolver as diversas formas de categorização da língua no geral. Este trabalho foi pautado e desenvolvido na obra Semânticas Semânticas de Celso Ferrarese e tem como intuito, além de fins acadêmicos, informar de maneira clara e objetiva sobre essa área. Esperamos que tenham gostado. Até mais!